Oi, segundo ano, tudo bem? Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e eu vim orientar vocês em relação a como essa aula vai funcionar. Então, assim, essa aula, na realidade, ela é uma revisão do conteúdo que a gente viu antes das férias começarem. Na realidade, esse conteúdo eu mandei para vocês em forma de podcast, e agora eu tô revisando esse conteúdo para despertar este conteúdo que está adormecido na cabecinha de vocês, certo? Algumas coisas que eu acho interessante falar, né, gente? Na sala de aula eu era, né, e ainda sou a professora dos memes. Eu explico a matéria com alguns memes. Então, durante, né, as aulas, principalmente nos slides, vão aparecer alguns, certo? Mas eles servem só para salientar aquilo que a gente está aprendendo, tá, galera? Agora, daqui a alguns minutos vai começar a aula mesmo, né? Que eu gravei para vocês e tudo mais, através de alguns slides que eu fiz. E no fim do vídeo eu volto, né? Pra gente continuar conversando sobre a atividade que vocês têm que fazer para mim, certo? Separa o seu caderno, faça suas anotações, do mesmo jeito como se você estivesse pessoalmente em sala de aula comigo, certo? Bons estudos! Vamos lá, segundo A, vamos começar essa segunda parte da revisão. A primeira parte vocês tiveram agora há pouco. Espero que todos estejam bem. Espero que ninguém tenha dormido. Eu vou pedir desculpa já antecipadamente, né? O bairro em que eu moro tá todo mundo em casa, tá todo mundo na quarentena. Então, talvez vocês ouçam alguns barulhos, né? Já que a minha janela, meu quarto, ele tá mais próximo da rua. Então, se passar o carro do gás, passar o carro do ovo, se a vizinha gritar, gente, desculpa, tá? Estamos fazendo o melhor. Essa aula, que tem áudio, vídeo e tudo mais, ela é um teste, né? Eu tô testando sobre como fazer, né, para que vocês aprendam de um jeito mais fácil, né, e menos desconfortável. É importante relembrar que todos nós estamos nos adaptando. Eu tô aqui para explicar o que vocês precisarem. Se caso ficar alguma dúvida, se algum slide ficar mal explicado, vocês têm o meu e-mail, pode mandar um e-mail para mim com a sua dúvida, o número do slide, enfim. Então, essa revisão que eu vou dar para vocês, ela na realidade ela é um conteúdo que estava nos podcasts que eu mandei para vocês antes das férias, né? Outra coisa importante é que, como vocês sabem, né? Vocês me conhecem já um pouquinho. Eu sou professora dos memes, né? Então eu vou procurar explicar um pouquinho dessa matéria por memes, né? E também por algumas imagens e gráficos. Lembrando que a gente já aprendeu, né, a lidar com os gráficos. Então vamos começar. Então, agora que a gente já sabe, né, a origem das desigualdades sociais, a gente vai falar sobre os tipos de desigualdade social, né? Então, o primeiro tipo que a gente tem é a desigualdade social de gênero. Na realidade, esse tipo de desigualdade, ele é culturalmente ensinado para as pessoas, né, de acordo aí com seus meios de comunicação. Então, apesar de a gente entender o que é desigualdade de gênero, a gente também pratica essa desigualdade. Às vezes é do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se comporta, do jeito que a gente se veste e assim por diante. Então, em tese, a desigualdade de gênero é uma discriminação que acontece com as pessoas de acordo com o gênero dela. Então, você pode fazer isso porque você é homem. Você deve fazer aquilo porque você é mulher. Do mesmo jeito que você não deve fazer isso porque você é homem ou porque você não deve fazer isso porque você é mulher. Então eu vou dar um exemplo, né, daqueles exemplos claros e básicos da vida de Jana que eu sempre dava na sala de aula para vocês. No começo desse ano eu estava na segunda escola em que eu trabalho e tinha alguns livros que eu precisava levar de um lugar para o outro. E era muito livro. E de repente, eu acho que eu não pensei direito, né? Apesar de entender e ser bastante entendida desse assunto. Eu virei para um amigo meu e falei assim: olha, fulano, não dá para você levar esses livros para mim? Você é homem. Isso é coisa de homem fazer. E aí, esse meu colega, né, que sabe que eu sou muito bem esclarecida, falou assim: Janaína, tipo assim, pensa direito no que você tá falando, né? Não é porque eu sou homem que eu devo levar peso no seu lugar. Você deve levar esse peso se caso você conseguir levar. Agora, você pode pedir para que eu te ajude,
né? Não porque eu sou homem, mas porque eu sou o seu amigo e eu divido o peso com você, né? Então, essa é uma das histórias aí que explicam, né, o quanto a desigualdade social de gênero tá colocada na nossa essência. Então, assim, é interessante que a gente se policie, né, para lidar com ela, certo? Então, na realidade, a desigualdade de gênero, ela está sendo estudada aqui para que a gente possa repensar as nossas atitudes, né, em relação ao que a gente fala, ao que a gente veste, ao como a gente se comporta, né, e assim por diante. Então, ó, a desigualdade de gênero, ela tem a ver com a diferença entre homens e mulheres e ela tem a vantagem sobre a palavra sexo, né? Na realidade aqui é o seu sexo biológico e tal, é o seu sexo corporal que tá ligado, né, com o seu órgão sexual. Então, ó, aqui eu coloquei uma crítica, né? A gente ouviu, né, essa frase há algum tempo, né, de que meninos vestem rosa e meninas vestem azul. Na realidade, né, esse é um padrão da nossa educação, né? A gente tem uma educação, principalmente educação ocidental, que é uma educação maniqueísta. O que é isso? É aquele tipo de educação que coloca as coisas nos potinhos entre o bom e o mal, né? E às vezes existem outras formas da gente pensar, né? Nem tudo é bom, nem tudo é mal e nem tudo se encaixa nisso. Do mesmo jeito, né, que a nossa educação, ela tá trabalhando, principalmente na nossa escola, para que ela não seja assim tão binária, né? Além do sim, do não, além do azul e do rosa, existem outras alternativas, né? E na realidade as cores elas não têm gênero, elas são livres. Quando o gênero ele é acompanhado da sexualidade e ele não é normativo, normalmente essas pessoas que têm esse gênero e essa sexualidade que não são normativas, quando elas vão para o mercado de trabalho, ou elas acabam fazendo uma parte humorística ou uma parte caricata, elas vão pro ramo de entretenimento, ou essas pessoas são subalternas. Então aqui, né, a gente tem a rainha drag, né, linda, maravilhosa, que é o RuPaul Drag Race, né? O RuPaul, na realidade, é um homem, né? Biologicamente falando, ele é homem, né? Mas, socialmente falando, ele se apresenta ali como uma drag, né? Lembrando que a drag não é mulher. Na realidade, a drag é um homem vestido de mulher. É importante a gente falar sobre isso aqui, gente, porque, na realidade, esse termo drag, ele vai nascer, né, com um dos literatos mais famosos do mundo, que é Shakespeare. Para quem não sabe, no final do século XV, ali quando ele lança Romeu e Julieta, as mulheres elas não podiam subir ao palco, né? Então não existiam atrizes. Daí, quando você vai ver os roteiros que o Shakespeare escrevia, quando ele escrevia a palavra drag, que inclusive é a primeira vez em que essa palavra aparece na história, detalhe, fim do século XV, quando era para aparecer um homem que estava interpretando uma mulher, o Shakespeare colocava na frente do personagem a palavra drag. Então, a gente precisa analisar e discutir o porquê que os gêneros ainda são tão demonizados hoje em dia, né? Então, a gente tem aqui o RuPaul, a gente tem uma moça, né, que na realidade ela nasceu do gênero biológico masculino, mas ela se entende psicologicamente do gênero feminino, né? Então aqui você tem um exemplo de trans. E aqui embaixo a gente tem, né, dois homossexuais, dois homoafetivos bastante conhecidos, né? Nota 10 para eles, que são o Diva Depressão, né? Então eles são aí comunicadores, eles têm um canal que tem bastante seguidores e eles criam conteúdos, né, que são bastante populares na comunidade LGBT e na comunidade heteronormativa também, né? Então o YouTube ele é um dos canais aí bastante importantes para que as pessoas entendam, né, que a sexualidade e os gêneros eles não são assim tão binários, né? Então é isso que eu tenho para falar. É importante que a gente separe um pouquinho as coisas quando a gente fala de gênero, identidade, orientação e tal. Nesse esqueminha que tá aqui, na realidade são só os primeiros passos para que a gente entenda, né, sobre identidade, gênero e tudo mais. Então aqui, ó, quando a gente tem identidade de gênero, a gente parte de um conceito bem simples, né, que é o homem e mulher. Então, a identidade de gênero é como você se enxerga,
né? Você se reconhece mais como masculino ou feminino? Levando em consideração que existem, né, algumas identidades de gênero que não são binárias, ou seja, aquela pessoa não se reconhece totalmente nem como mulher, nem totalmente como homem, certo? Aí a gente tem a orientação sexual. A orientação sexual é sobre o que você se sente atraído, né? Você pode ser hétero, ou seja, você gosta de uma pessoa que tem um gênero diferente do seu. Você pode ser bi, ou seja, você tem uma correlação aí com os dois gêneros. Ou você pode ser homo, você tem uma relação de atração, né? Por pessoas do mesmo gênero que você. E aí a gente tem, né, o mais comum, que é o sexo biológico, né? Então você tem, de acordo com, isso é definido de acordo com a sua genitália, né? Normalmente a mãe, quando tá lá fazendo os seus exames, né, os seus exames, ela vai analisar ali, de acordo com o médico, qual é o sexo biológico da criança. Mas lembrando, buscando maiores esclarecimentos, quando essa criança nasce, é necessário que se observe qual é a identidade de gênero dela e se ela é compatível, né? Se ela se casa ali com o seu sexo biológico. Aqui a gente tem um outro tipo de desigualdade, né, que é a desigualdade racial. Então aqui a gente tem um gráfico, né, levando em consideração que a geografia ela se utiliza bastante disso, né, e a gente percebe que grande parte da população em extrema pobreza, né, principalmente entre 2004 e 2012, é a população negra, né? Então, apesar da história do nosso país ser pautada na mistura do indígena, do afrodescendente e do europeu, ainda existe uma negação da entrada do negro na sociedade em todos os aspectos econômicos, sociais, e assim por diante. Então, um dos desafios da história do nosso país daqui para frente é igualar, né, esse gráfico. As pessoas elas não devem, é muito injusto as pessoas não terem acesso a determinados tipos de veias de comunicação, de abastecimento do Estado e tudo mais, por conta da sua raça, por conta da sua etnia, né? E esse é um dos desafios do nosso país daqui para frente. Pausa para água. Aqui a gente tem um outro gráfico, né, bastante interessante sobre a ideia do mercado de trabalho. Quando a gente fala sobre cargos gerenciais, a gente está falando sobre pessoas que estão no alto da hierarquia das empresas, né? Então, um chefe, um diretor, um coordenador, um gerente, assim por diante. A gente percebe que em 2012, 68% da população, quase 69% desses cargos, era ocupado por pessoas brancas. Por que isso acontece? A nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela correlaciona a aparência e a capacidade das pessoas. E ainda, né, existe um certo preconceito com etnias que não se parecem ali com as etnias caucasianas, ou seja, com as etnias brancas. Contra, né, quase 30% da população que é ocupada ali por pretos e pardos. Então, o que acontece? Quando a gente fala aqui desse lado, ó, da força de trabalho e tudo mais, quando a gente fala que essa força de trabalho é subutilizada, que nem essa aqui, a gente está falando que essas pessoas elas têm um emprego que é informal. Vamos para o próximo slide. Essa arte, né, ela circula bastante nos meios de comunicação, falando bastante sobre a diferença entre negros e brancos no nosso país na questão da per capita. O que é a per capita? A per capita ela é um cálculo que analisa a relação que existe, a quantidade de dinheiro que as pessoas ganham, de acordo ali com o número de pessoas que moram naquele local. Então, por exemplo, em determinado local, a população ganha 32 milhões e essa população representa 15 mil pessoas. Então, a gente vai fazer aí uma correlação entre esses valores. Então, ó, tá falando aqui nesses dados
que grande parte da per capita dos negros e pardos, ela ganha por volta de 633 reais. Ou seja, é bem menos aí do que um salário mínimo, em relação ali, né, a per capita da população que é branca, levando em consideração que esse cálculo, ele é uma média, ele não reflete o que essas pessoas ganham na realidade. A gente está trabalhando com médias aqui. Outra coisa que é bastante interessante é que os anos de estudo entre esses dois grupos é bastante diferente, né? Então, tá falando aqui embaixo. A população negra e parda registra mais mortes violentas ou que poderiam ser evitadas. Por que isso acontece, né? O local onde as pessoas moram vai definir o grau de segurança. Moram, aliás, vai definir o grau de estabilidade e segurança que essas pessoas têm. Se a gente for analisar os grandes meios urbanos, os negros, os negros e os outros grupos raciais e sociais de etnias que inclusive são menores, eles são empurrados para a periferia. E culturalmente se reconhece ali nas grandes elites que o lugar dessas pessoas é ali, né? Então, na realidade, a gente está falando de uma desigualdade racial aqui que também se espalha para os territórios dos quais essas pessoas vivem. Então, a desigualdade social ela está correlacionada à desigualdade territorial também. Vamos falar um pouco, né, do negro na mídia. Quando a gente analisa personagens negros, apesar de grandes revoluções que têm acontecido no século XXI, a gente também percebe que eles têm cargos que são de humores caricatos ou subalternos. Aqui eu tô falando no caso da mídia. Então a gente tem o Mussum, né, que é o caricato ali. Para quem não sabe, o Mussum ele fazia parte de um grupo de humoristas brasileiro aqui que eram os Trapalhões. O Mussum ele era o estereótipo do negro bêbado, né? E ele era aquele que encontrava ali graça em tudo. A gente tem o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que faz bastante sucesso hoje em dia e tudo mais, onde ele tem preconceito com ele mesmo, né? E ele mesmo se ironiza diante da sociedade, que também tem preconceito com ele. Perceba que ali o bairro onde ele mora é limitado ali a negros. A escola onde ele estuda vai apresentar mais conflitos para ele pelo fato dele estar estudando com os brancos. O melhor amigo dele, né, não consegue compreender questões que ele tem, assim como a professora dele, né? A gente tem essa atora que é ótimo, né? A gente tem essa atriz. Percebam que na trajetória dela, ela sempre faz papéis que são subalternos. A empregada, que é fofa, a babá, que é super, super caricata e assim por diante. Vindo, né, mas para caricaturas mais da minha época, né, levando em consideração que eu já passei dos 30, a gente tem o Will Smith nessa primeira série, né, que foi uma das primeiras séries que ele fez quando ele estava começando a carreira dele nas mídias, que é o do Maluco no Pedaço. Então, o personagem dele, ele vem de um estado norte-americano que é bastante pobre, que é a Filadélfia, e ele vai morar ali com o tio dele, que é a base da grana da família. E ele tem vários choques culturais, né? Essa personagem da Thaís Araújo, que eu esqueci o nome, ela é bastante normativa, né? Se é que eu posso falar assim, dentro da história das novelas, onde ela larga, né, ali tudo que ela tá fazendo para cuidar de outras pessoas. Vamos lá. Aqui a gente vai entrar num aspecto da desigualdade social etária. Essa discriminação ela acontece, ela também pode ser chamada de etaísmo, ou idadismo, ou etarismo, né? Esse tipo de discriminação a gente tem, né? Todo mundo tem, e ela acontece por conta da idade das pessoas representarem aquilo que elas são. Então, essa pessoa é velha, essa pessoa tá perdendo a memória. Mas você é muito novo, você não sabe muito sobre isso, né? Aqui eu coloquei um meme do Chapolin que eu ouvi muito na minha vida, né? E acredito que vocês já ouviram ou vão ouvir, que é: você vai entender quando for mais velho. E no final, gente, a gente envelhece e tem certas coisas que a gente não entende, né? Até porque maturidade e idade são coisas diferentes. A sua idade, ela basicamente é a história do seu corpo, do seu envelhecimento, do seu desenvolvimento. E a maturidade é aquilo que você aprende ou não
com as vivências que você tem, né? Não é à toa que a gente aprende em sociologia que todos nós somos seres sociais. Então, assim, o etarismo ele pode estar correlacionado a várias idades, né? Mas tem duas que são as principais, né? Então, a gente tem aí aquele adultismo, né? Que é quando as pessoas, elas meio que diminuem as outras por elas serem adolescentes, né? Então, a gente tem aí um expoente da adolescência das pessoas aí, que seria o Harry Potter. E a gente tem, né, alguns preconceitos relacionados aí à terceira idade, principalmente relacionado no campo social e no campo do trabalho, né? Às vezes as pessoas elas não têm paciência para conversar com os idosos, né? Porque já existe um preconceito que coloca que o idoso já tá velho e que ele não fala mais nada com nada. Ao mesmo tempo que se coloca que o adolescente não tem razão, porque teoricamente ele não viveu nada, né? Então essa é uma das contradições da história da humanidade, que vai ficar, logicamente, para a geração de vocês resolverem. Eu vou colocar um meme aqui bastante irônico, né? Para quem não manja, essa menina aqui, ela é a Betina, né? Ela fez um comercial pro YouTube falando, né, sobre a quantidade de dinheiro que ela tem. A Betina, ela representa a ideia do jovem no mercado de trabalho que teoricamente precisa, né, ser bem sucedido, né, levando em consideração que o jovem está construindo a sua vida e se não for por herança, se não for por uma questão da riqueza da família, esse jovem vai ter que construir a sua própria riqueza, né? Então, assim, a idade das pessoas, ela tá correlacionada erroneamente à competência delas, né? Opa, pausa para água. A gente tem agora a desigualdade econômica, né, que é uma das mais latentes na nossa realidade. E ela coloca, né, que os países, eles, de acordo com o crescimento histórico que eles têm, eles vão apresentar desigualdades. Aqui nessa foto eu coloquei uma desigualdade social urbana, né? Todos nós aqui convivemos com isso, né? A gente que mora aqui na Zona Sul, a gente percebe, né, o quanto as coisas podem ser desiguais apenas atravessando ali de um lado para o outro da rua. Então aqui a gente tem uma comunidade e desse lado aqui a gente tem um condomínio de luxo, né? Então, no mundo, a gente tem 3 países que são os que menos têm desigualdade social, que são a Noruega, o Japão e a Suécia. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que moram nesses países, elas têm mais ou menos, elas estão equiparadas ali no sentido de terem as mesmas condições, de terem as mesmas chances. Então, grande parte da população tem o mesmo nível de educação, o mesmo nível de salário, o mesmo nível de cultura, e por conta disso não existem tantas desigualdades ali entre um e o outro. Aqui a gente tem um gráfico, né, que fala sobre a pobreza do nosso país. Percebam, né, que nas partes que mais ganham dinheiro, a gente tem pouquíssimo por cento da população, né, uma porcentagem pequena, né? Apenas 9% da população ganha mais de 3 mil e pouco. E grande parte da população ganha até R$ 1.356. O que isso quer dizer? Que uma parte muito grande da nossa população vive, né, em condições que são bastante apertadas, para se falar assim. Ou seja, grande parte dessas pessoas não ganha nem o suficiente para pagar as contas básicas de casa. Eu vou fazer um adendo, né, um exemplo da desigualdade social no nosso país, né, que é a questão do coronavírus. Importante, grande parte da desigualdade social no nosso país acontece porque a renda é má distribuída, certo? Isso é uma coisa que você precisa lembrar. Então, assim, ó, no dia 27, né, o nosso país ele apresentava ali mais ou menos 66 mil, né, e poucas pessoas ali com casos confirmados de coronavírus, né? Se você olhar nessa lista dos casos confirmados aqui, ó, você vai ver que tem países que tem muito mais casos confirmados, né? E uma parte desses países aqui, ó, já conseguiu superar o coronavírus. Porque um país gigante como o nosso não consegue superar uma pandemia como essa? Primeiro, a gente está vivendo um momento bastante complicado, né, na história do nosso país. E os serviços que o Estado oferece para a população são serviços problemáticos. Então, o que acontece? A gente tem
uma quantidade limitada de serviço que é oferecida para as classes mais pobres, mas a gente tem um contingente de pessoas precisando desse serviço muito alto. E na realidade, eu tô falando do SUS, gente. Na realidade, o SUS, mesmo antes da pandemia, ele já estava num processo de sucateamento. Né? E com a pandemia ficou mais claro ainda que o SUS, apesar de estar, né, apesar da comunidade médica estar se esforçando bastante, já existem alguns estados brasileiros onde o SUS não tem condições mais de cuidar dessas pessoas, né? Então, isso é um reflexo da desigualdade social no nosso país. Aquela pessoa que tem condições, que paga um plano de saúde, ela tem mais chances de fazer um tratamento mais eficaz do que aquela que tem, né, que tem só o atendimento do SUS. Caso vocês, né, não estejam entendendo, basta ver o jornal, né? Basta ver o cenário, né, em que o nosso país está. Aqui a gente tem uma foto, né, que mandaram para mim daqui da Zona Sul, das pessoas na caixa vindo buscar ali o auxílio delas e tal, né? Uma parte dessas pessoas não sabe lidar com aplicativos ainda. Percebam que a gente está num momento em que as pessoas deveriam ficar em casa, mas as pessoas estão acumuladas na rua. Perceba que elas estão sem máscara. O que que isso quer dizer? Que a desigualdade social, principalmente nesse momento, no caso do nosso país, na atualidade, que a desigualdade social coloca aquelas classes que são menos favorecidas em mais exposição a perigos do que outras, né, do que as outras classes sociais. Então, gente, por hoje é só que não, né? Eu tô em teste, eu tô fazendo essa aula em teste. Eu espero que vocês tenham compreendido uma parte. Se vocês ficaram com dúvidas, podem falar comigo por e-mail. Fala qual slide você não entendeu, certo? Vamos tentar nos adaptar a este novo momento da história. Em poucos minutos vai chegar para vocês a notificação da atividade referente a esse vídeo, ok? Em caso de dúvida, por favor, entre em contato comigo. É isso, gente. Boa segunda para nós. Voltamos. Eu espero que o conteúdo tenha sido explicado de forma clara. Qualquer coisa, se vocês estiverem com dúvidas, podem entrar em contato pelo e-mail comigo para tirar as dúvidas, não tem problema. Pode perguntar à vontade sobre a atividade que vocês precisam fazer para mim, que chegou aí no aplicativo. Você precisa escrever para mim de uma forma simples, no mesmo campo ali da mensagem que você recebeu, sobre os preconceitos que você tem. Né? Como a gente está revisando o conteúdo, a gente vai começar bem devagarinho e daqui a pouco as coisas elas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas, certo? Então o que você vai pensar? Quais são os preconceitos, ou seja, quais são as coisas pré-estabelecidas que você tem na sua cabeça que você não apresenta boa aceitação, certo? E aí você pode explicar, né, de uma forma sucinta o porquê você tem esse preconceito, certo? É importante falar que a gente sempre trabalha pensando e reproduzindo, né, e questionando sobre o porquê a gente pensa de determinada forma e como isso foi construído. Todo mundo tem preconceitos. E um dos grandes papéis da educação é analisar esses preconceitos. Então agora você vai analisar os seus preconceitos, pode ser 1 ou 2, e aí você vai mandar escrito de volta para mim, certo? O mínimo aí, né, por favor, coloque por volta de 6 linhas. O máximo não tem, se você quiser escrever bastante, pode, certo? Então é isso, gente. Bons estudos para vocês.